Fala galera, belezinha? Professor Fabiano para mais uma aula de música. E na aula hoje em especial nós iremos aprender sobre a classificação dos instrumentos musicais. Esse conteúdo está disposto na apostila de vocês. Eu vou explicar um pouco agora como funciona essa classificação desses instrumentos. Os instrumentos musicais eles podem ser classificados em algumas categorias. Nós temos os aerofones, nós temos os cordofones, nós temos os membranofones, nós temos os idiofones e nós temos os eletrofones. Então são formas de se classificar os instrumentos que nós vemos no dia a dia as pessoas utilizando. Então o instrumento, a classificação dele vai ser baseada naquela funcionalidade que determinado instrumento possui. Por exemplo, os aerofones. O que é um aerofone, professor? São instrumentos musicais em que nós utilizamos o ar para a criação do som daquele instrumento específico. Exemplos, por exemplo, temos aqui flauta transversal. Eu utilizo o ar, que vai passar dentro do instrumento para que eu possa fabricar o som desse instrumento. Por isso que a gente chama de aerofone. Por exemplo, vamos lá. Outro exemplo de aerofone que nós temos, a gaita, deixa eu pegar aqui para vocês, também é um exemplo de aerofone, onde eu utilizo o ar para que ele possa fabricar o som do instrumento. Aerofone. Beleza, professor? O senhor falou que nós temos também os cordofones. O que é um cordofone, professor? É um instrumento que utiliza cordas na produção do som. A exemplo, nós temos um violão. Deixa eu pegar aqui, por exemplo. Exemplo de cordofone, violão. Então, cordofone é um instrumento musical que eu utilizo as cordas para a produção dos sons, certo? Cordofone. Temos violão, violino, temos bandolim, temos também contrabaixo elétrico. Então são instrumentos que utilizam as cordas na fabricação dos sons, naquela produção dos sons. Beleza, professor? Entendi o que é um aerofone, entendi o que é um cordofone. Mas o que é um membranofone? Instrumentos de percussão, eles são divididos, são classificados em duas categorias. Nós temos instrumentos de percussão que são chamados de membranofones, que são instrumentos que utilizam membranas para que a gente possa ouvir o som do instrumento. Então, ao percutir uma membrana, essa membrana vai vibrar e vai produzir o som daquele instrumento, certo? Exemplo de membranofone, deixa eu pegar um instrumento que eu tenho aqui. Por exemplo, esse instrumento egípcio se chama derbak, certo? É um instrumento que ele possui uma membrana na frente. Nós temos aqui, essa parte com a membrana de nylon. Geralmente, instrumentos membranofones, eles utilizam membranas ou de nylon ou de couro, que é o exemplo, nós temos o pandeiro, temos esse instrumento aqui atrás também, que é a alfaia, ela utiliza também membranas na produção do som, e quando a gente toca essa membrana, o som é produzido. Então, instrumentos membranofones. A gente utiliza a membrana, essa membrana ao ser percutida, ela vai vibrar e vai produzir o som que nós ouvimos. Membranofones. Professor, mas o senhor falou que nós temos também os instrumentos de percussão chamados idiofones. O que é um idiofone? O idiofone é um instrumento em que o próprio corpo do instrumento vai produzir aquele som. Por exemplo, na apostila de vocês nós temos um instrumento que se chama claves,
Claves são esses dois instrumentos, as madeirinhas aqui, muito utilizada na música latina, na música cubana. Então é um instrumento onde o próprio corpo do instrumento vai vibrar e vai produzir o som, né? Então é o próprio corpo do instrumento que vibra para produzir o som. Outro exemplo de idiofone que nós temos, o reco-reco, né? O corpo do instrumento vibra para produzir o som, o idiofone. Outro exemplo de idiofone que eu tenho aqui também, o agogô. Então aqui é o som do instrumento, né? Que é o contato com a baqueta, ele vibra e vai produzir o som, certo? Idiofone. Membranofone, instrumentos que utilizam membranas, né, que vão vibrar, que vão produzir o som. Idiofones são instrumentos onde o corpo do instrumento vibra e produz aquele som, certo? Professor, o senhor falou de idiofone, falou aí também de aerofone, o senhor não falou de eletrofone. O que é um eletrofone? Eletrofones são aqueles instrumentos eletrônicos, né, que a gente utiliza programas, utiliza displays, né, para poder produzir aquele som, né? Ele é feito de forma eletrônica, por isso que a gente chama de eletrofone. Um exemplo que eu tenho aqui, ó, dá para vocês verem aqui, é o teclado. Um exemplo de eletrofone seria o teclado. Por exemplo, então tenho aqui o teclado, ele é um exemplo de eletrofone. Por exemplo, professor, se eu pegasse uma guitarra e eu utilizasse um cabo nessa guitarra, ligasse essa guitarra a um amplificador, como é que seria essa classificação desse meu instrumento, que é um cordofone? Ele seria um cordofone elétrico. Então, quando eu pego esses instrumentos, né, que são instrumentos acústicos, né, e amplifico o som desses instrumentos através de uma caixa, né, de um amplificador, eu falo que esses instrumentos são também eletrofones. Acontece também com o carrom. O carrom é um instrumento que eu toco sentado, né, um instrumento de percussão, que ele é um idiofone, onde eu bato com as mãos e o próprio som, o corpo do instrumento produz o som. À medida que eu coloco esse instrumento numa caixa amplificada, coloco um cabo e ligo ele numa caixa amplificada, ele automaticamente vira um eletrofone. Então eu tenho dois tipos de eletrofone. Eu tenho esses, né, que o próprio nome do instrumento já diz, né, que é um instrumento elétrico, feito de forma elétrica, com um teclado, né? E tenho também os eletrofones que eu posso também amplificar, são instrumentos acústicos que podem virar eletrofones. Então eu quero que vocês lembrem de eletrofones, né? Por exemplo, o teclado, né? Uma guitarra elétrica, são exemplos de instrumentos. Eu posso também misturar, né, instrumentos aqui, fazer um teste para vocês, eu posso misturar alguns instrumentos musicais também. Posso misturar eletrofone, professor, com aerofone, sem problema nenhum. Vou tocar uma musiquinha para vocês aqui. Posso fazer essa mistura também, eletrofone e aerofone. O professor poderia fazer cordofone e aerofone? Poderia sem problema nenhum.
que eu fiz uma mistura de cordofone com eletrofone. Então poderia fazer também essas misturas, essas combinações, né, de instrumentos, mas eu quero que vocês entendam, a princípio, a classificação dos instrumentos. Então nós temos os aerofones, que são instrumentos onde o ar, né, que eu vou respirar, que eu vou expirar, vai produzir o som do instrumento, são instrumentos em que o ar é que produz o som. Temos os cordofones, são instrumentos que utilizam cordas para a emissão dos sons. Tenho também os membranofones, são instrumentos onde a membrana do instrumento vai vibrar e vai produzir o som. Lembrando que nós temos também os idiofones, são instrumentos onde o próprio corpo do instrumento vai vibrar para produzir o som. E nós temos os eletrofones, que são instrumentos eletrônicos, né, feitos para produzir os sons musicais. Beleza, turma? Queria dizer para vocês, queria agradecer de pronto para vocês a participação de todos vocês na aula, certo? Assistam o vídeo, leiam o material sobre a classificação dos instrumentos musicais. Beleza, turma? Até a próxima, um grande abraço e professor Fabiano. Beijão!